Oi pessoal, meu nome é Guilherme e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um processo que eu utilizo para poder dar uma otimizada nos blocos, aqueles blocos mais pesados que a gente acaba pegando na internet, tem milhares de polígonos. Quando você coloca no projeto, aí você coloca um bocado e um Deus nos acuda. Então a ideia desse vídeo, na verdade, é mostrar para vocês como que a gente consegue otimizar a triangulação dos blocos. Tem alguns vídeos na internet que mostram um processo de limpeza, né? Mas eles agem basicamente na representação 2D dele. Nesse processo, a gente vai tratar da geometria, da triangulação do objeto. Então, eu queria mostrar para vocês aqui um exemplo do quando aplicado esse procedimento, o que que a gente consegue ter de ganho de desempenho. Então, aqui na minha janela 3D, eu tenho duas cadeiras, são dois objetos distintos. Eu apliquei o processo da otimização de polígonos e o outro não. Então, essa daqui eu tenho uma cadeira original e aqui a cadeira com decimate, que é o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Então, se eu peço para o ArchiCAD fazer uma contagem de polígonos desses dois objetos, a gente vai ver a diferença entre o que realmente a gente está se propondo. Opa, cliquei no lugar errado. O que esse vídeo se propõe. Então, vou vir aqui em paletas, contagem de polígonos. Então, está aqui, ó. A minha cadeira original ela tem 6.500 polígonos e a que eu apliquei o Decimate, 1972. É quase metade do valor, né? Quase não, bem mais que a metade. Quase o que? 30%. Então vamos pensar assim numa aplicação prática. Imagine que eu coloco essa cadeira no meu projeto umas 100 instâncias dela. Então são 100 cadeiras. Significa que o ganho que eu vou ter com 600 mil polígonos comparado com 1972, a taxa de processamento do ArchiCAD vai ser muito menor, infinitamente menor. Então replica isso, vamos pensar isso replicando em diversos outros objetos. Então o ganho que você tem com esse processo é muito grande em questão de desempenho da modelagem 3D. E isso afeta várias outras coisas, né? O Cine Render ele vai funcionar melhor, porque é menos polígono a processar, as renders vão ficar mais rápidas. A própria representação de cortes e fachadas, caso esse objeto apareça, ele vai ser processado também mais rápido. Então são muitos ganhos que tem. O processo ele é um pouquinho longo, assim, um pouquinho complexo, mas o ganho vale bastante a pena. Então vamos lá? Antes da gente começar, eu preciso que o processo ele não é feito no ArchiCAD, essa parte desse Decimate. A gente usa um outro programa para fazer isso, e a gente precisa instalar uma coisinha no ArchiCAD também. Então, para o ArchiCAD, eu preciso instalar um plugin para ele ler, exportar e importar formatos 3ds. Então, esse plugin eu posso instalar diretamente pela janela do ArchiCAD. Eu venho aqui em Ajuda, ArchiCAD Downloads, vai abrir essa janelinha aqui. Então, eu vou vir aqui nos Add-ons. O que a gente precisa baixar e instalar no ArchiCAD é esses goodies aqui. Então, vou colocar aqui no Brasil. Vai existir esse instalador. Se for Windows, a gente baixa essa versão. Se for Mac, é outra versão. Então, o que a gente vai usar, na verdade, é esse plugin que está aqui dentro. A gente pode instalar todos, mas o que a gente vai usar de fato é só o 3D Studio In. E um outro programa que a gente precisa também, esse é onde a gente vai fazer o processo do Decimate, ele é chamado Blender. O Blender é um programa de modelagem 3D, ele é bem parecido com o 3D Studio Max da Autodesk, sim. A ideia do programa, na verdade, é ser uma alternativa do 3D Studio Max. A vantagem do Blender é porque ele é grátis e código aberto. Então, esse programa, você não está infringindo nenhuma regra, nenhuma violação de direito autoral utilizando ele. Então, para fazer o download, é aqui. Então, é só baixar e instalar. Aí sim, a gente está preparado agora para poder fazer o Decimate. Então, eu vou começar um arquivo do zero aqui, para a gente fazer no passo a passo. Vou começar aqui, eu já tenho um arquivo aberto. Vou deletar aqui tudo só para ficar mais fácil de manipular. E eu vou trazer esse objeto. Então eu já separei ele aqui, eu já tenho ele separadinho. Recomendo que vocês façam isso, gente, num arquivo limpo, tá? Não é no arquivo do projeto, justamente para não pesar muito as coisas. Então a gente abre um ArchiCAD novo, exporta os objetos do projeto antigo que você quer, né? E faz isso no ArchiCAD limpo. Então, para isso, eu vou arrastar esse objeto aqui pela planta baixa. Vou colocar isso aqui no cantinho.
E está aqui. Então esse é o objeto original. Deixa eu pintar ele aqui só para ter uma aparência melhor. Pintura cinza, calma. Pronto. Então esse é o objeto original. Então se a gente for ver lá no Polycounter, janelas, contagem de polígonos, está aqui os 6.505 polígonos desse objeto. A primeira coisa que a gente precisa fazer antes de exportar para o Blender é explodir esse objeto. Eu preciso fazer com que ele vire um morph. Já já vocês vão entender o porquê disso, mas a princípio, antes da gente jogar lá no Blender, eu preciso que isso aqui vire um morph. Então, explodido, o que acontece? O porquê dessa explosão? Se eu gerar um arquivo para jogar no Blender do jeito que estava antes, ele entende a cadeira toda como uma entidade. Então, o decimate ele vai fazer no objeto todo. E não necessariamente o decimate ele precisa ser aplicado em todo objeto. Eu posso, por exemplo, aplicar nesse pedaço da cadeira, mas não preciso aplicar necessariamente nesse pedaço. Então, quando a gente explode o objeto, ele deixa de ser entendido. Aí vai variar de objeto a objeto, né? Tem modelos que é um objeto único mesmo explodido, aí assim não vai adiantar nada. Mas a princípio a gente explode para ter esses elementos separados lá no Blender. Então tá aqui o objeto. Vou salvar agora esse objeto para jogar no Blender. O formato de saída para o Blender, existem diversos formatos. Eu posso usar tanto o colada, eu posso usar o STL, eu posso usar o próprio 3ds. Eu particularmente gosto do FBX. Ele é um formato mais novo de arquivos 3D. Então ele gera um arquivo bem pequenininho que ele é bem otimizado, assim. É um bom formato para essa saída. Então eu vou colocar aqui cadeira para o Blender, só para eu saber lá qual cadeira eu tenho que importar. E vou clicar aqui em salvar. Então aqui, eu recomendo que vocês façam algumas configuraçõezinhas. Então a primeira, isso é importante, eu vou pedir para o meu FBX não vir fundido, para justamente as entidades virem separadas. Então vou marcar aqui sem fusão. As texturas eu não preciso dela nesse processo, como eu explodi o objeto, vou trazer de novo, eu vou ter que relocar todas as texturas, então eu não vou precisar disso. As otimizações, eu vou dizer para ele não excluir esses objetos inferiores a 5 centímetros, porque aqui eu tenho os pezinhos da cadeira, se eu marcar isso aqui, os objetos pequenos não vão. Eu também vou pedir para ele não otimizar essa geometria, eu quero que ele vá exatamente dessa forma. Então essas são as definições, eu recomendo que vocês utilizem na exportação para o Blender. Feito isso, eu clico aqui em OK. Eu já tenho essa cadeira aqui, o formato que eu preciso para o Blender. Então agora eu não preciso mais do ArchiCAD por enquanto, agora o processo é feito no Blender. Então eu vou abrir o Blender aqui. É um programinha, ele é meio feinho assim, mas ele é muito bom. Ele só é meio diferente de usar. Então esse é o Blender. Posso clicar aqui só para assumir essa janelinha de boas-vindas. Então essa é a área de trabalho dele. Toda vez que você abrir o Blender ele vai te mostrar isso. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é deletar tudo que tem aqui nessa workspace, né? Antes de importar o objeto, eu vou deletar isso aqui da workspace. Então, para selecionar tudo no Blender, eu posso apertar a letra A, ele seleciona todos os objetos, e eu vou deletar com Delete. Se eu aperto Delete, vai aparecer essa janelinha aí confirmando, é só dar um Enter, vai tudo embora. Então, agora sim eu vou trazer minha cadeira. File, Import, e vou usar o formato FBX, que foi o que eu salvei lá no ArchiCAD. Eu poderia ter feito também no 3ds, no DAI, STL ou OBJ também. Mas o FBX, como eu disse, é um bom formato para exportação. Eu vou indicar agora lá onde eu salvei meu FBX, então aqui foi na pasta ArchiCAD Blocks, está aqui cadeira para o Blender. Importei, cadeirinha está aqui. Para selecionar coisas no Blender, não é com o botão direito. As coisas elas são selecionadas com o botão esquerdo. Então eu vou clicar em um pedaço dessa cadeira e eu vou vir aqui, ó, Selected, View Selected, para poder aproximar o meu objeto da minha workspace. Orbit, para você poder girar, orbitar no modelo, é o botão do meio do mouse. É diferente do ArchiCAD, é o contrário. Então, o botão do meio do mouse faz o Orbit e o Shift com o botão do meio faz o Pan.
Então, ao contrário, aqui no Blender, mas são minúcias de programa que variam de programa a programa, né? Vamos lá? Então, nessa área aqui do lado, eu tenho um panorama de todos os meus objetos. É como se fosse o navegador do ArchiCAD. Então, eu vou vir aqui abrindo. E dentro do grupo, ó, eu tenho pedaços a pedaços, separadinhos da cadeira. Por isso que a gente explodiu o objeto para Morph antes de exportar. Se a gente tivesse salvo ele direto como objeto, eu não teria isso aqui separado. Então, eu teria que aplicar um decimate no objeto todo. Ok? Então, uma outra coisa importante para a gente poder fazer o decimate é a gente trabalhar com esse viewport shading aqui, ó. Então, aqui o padrão do Blender é o Solid. Eu vou colocar aqui um wireframe só para a gente ver o decimate em ação. Então, aqui eu estou vendo o wireframe da cadeira. E para aplicar esse decimate, esse comando, fica aqui, ó. Eu vou vir na aba de Modifiers. Vou adicionar um modifier. E vou clicar aqui em Decimate. Então, beleza. Então, aqui eu tenho aplicado o modifier do Decimate. E o Decimate, só para vocês saberem, não vou me aprofundar muito nisso, mas ele pode funcionar de três formas. O Collapse, ele vai diminuir a triangulação dos objetos, do objeto em si, diminuir o número de triângulos. Esse Unsubdivide, ele vai fazer o seguinte, ele não tem utilização para a gente, a ideia dele, na verdade, é fazer o processo reverso do subdivide, só porque isso é um comando já do Blender. Então, o objeto ele precisa ser feito no Blender para o unsubdivide funcionar. E o planar, ele também utiliza essas superfícies curvas e eu vou trabalhar com um ângulo limite. Então, eu quero, por exemplo, que toda superfície curva tenha no máximo 5 graus de inclinação. Então, a partir disso, ele vai trabalhando essas inclinações. Então aqui, por exemplo, ó, eu já fiz, quando eu apliquei no Planar, trabalhando com 5, meu objeto de 5.036 faces, que era isso aqui tudo. Quando eu uso o Planar, aqui eu só tenho 898. Isso é o Decimate. Tranquilo? Então, como que funciona? Aqui, gente, é meio no teste, tem que ir no tato, ver o quão tá bom. Porque, por exemplo, se eu venho aqui no Collapse, ele trabalha nesse ratio aqui, que é uma proporção do quanto tem no objeto e quanto eu quero que fique. Então, eu posso vir aqui no ratio e falar que eu quero nada. Então, eu tenho duas faces só. Ou eu posso vir aqui e colocar na 1. Então, ele vai deixar exatamente o mesmo tanto. Então, aqui eu posso ir, ó, à medida que eu vou diminuindo a barrinha do ratio, ele vai diminuindo o número de triângulos. É meio no escuro ver assim, então eu vou colocar aqui no Solid de novo, só para a gente ver isso no impacto do modelo. Mas basicamente, ó, tá vendo que é muito sutil a diferença do objeto? Então por isso que ele é bom, assim, a gente consegue usar o Decimate sem perder uma qualidade do objeto, assim, é muito pouco perceptível. Claro, assim, né, se eu trabalho com ratio minúsculo, aí dá para ver, mas eu consigo diminuir bastante polígono sem perder qualidade, sem perder uma qualidade notável do objeto. É só ver esse planar aqui. Então aqui no planar ficou meio estranho, mas assim, de 5.000 para 898 faces é uma grande diferença. Então aqui eu vou jogar um valor. Então, sei lá, vou colocar aqui ponto 24. Ponto 24. Tá, para mim tá aceitável essa qualidade aqui, ó. Se eu coloco aqui no 1, com 5.000 faces, ele está assim. Ponto 24, parte de trás tranquila. Aí eu preciso fazer esse decimate objeto, parte de objeto a parte de objeto. Então eu vou vir aqui na segunda parte, ó. Então essa parte da estrutura da cadeira. Vou de novo aplicar o decimate. De 574, você vem aqui no planar, 296. Aparentemente, ó, eu não tive quase nenhuma diferença do objeto. Então, posso até tentar aumentar um pouquinho aqui o ângulo limite. Ó. Vamos colocar aqui 10. Então, com 10 eu tenho 248 faces. Posso também usar o Collapse. Então, de 574 eu venho aqui, ó, diminuindo. Aí é com vocês, assim, o quão vocês acharem que está bom.
Então, eu vou deixar aqui mais ou menos com 200 faces. Deixa eu ver como é que ficou. Opa, aqui ficou feinho, né? Então, vamos colocar mais um pouquinho. Acho que tá bom. Próximo objeto, pezinho da cadeira, ó. Então, o pezinho... Opa! Então, aqui o pezinho da cadeira. De novo, decimate. Vamos reduzir. Aqui eu posso descer bastante, né? Um detalhe muito pequenininho. Então, vou colocar aqui com 100 faces. 150 faces. Tranquilo? E o último, o acento. Então, o acento aqui. Opa. Modifier, decimate. Então, eu vou reduzir um pouquinho também. Aqui já está bastante. Tranquilo. Acho que está apresentável o objeto. Como que eu sei o ganho que eu tive com esse processo aqui? Então, aqui ele me deu o decimate separado, ponto a ponto. Mas, aqui em cima, ó, eu tenho a parte de triângulos. Então, hoje, essa cadeira, por exemplo, ela está com 2.000 triângulos. Aí vai com vocês. Se vocês quiserem diminuir mais, diminuir um pouco menos, é só ir controlando dentro do decimate o valor que vocês acharem suficiente. Eu vou deixar aqui 2.000 redondo, consegui chegar nesse valor. E agora eu vou trazer de volta para o ArchiCAD esse objeto. Então, o caminho de ida, o ArchiCAD ele não lê o FBX. Então, a gente precisa usar um outro formato. O formato que eu recomendo que vocês usem nesse processo de volta é o .3ds. Então, por isso que a gente instalou aquele GUID lá no ArchiCAD. O ArchiCAD nativamente ele não lê esse formato, mas eu posso exportá-lo por aqui. Então, eu também poderia exportar um STL, eu poderia exportar um DAI. O ArchiCAD também é compatível com esses dois formatos. Mas vou usar aqui o 3ds e vou jogar lá na minha pastinha de trabalho. Então, vou chamar aqui de cadeira decimate. Tudo bem? Então, vou exportar. Então, esse é o processo, gente. Basicamente, a gente importa aqui, aplica o modifier em todos os pedaços do objeto e traz de volta para o ArchiCAD. É um processo simples, mas confesso que seria um pouquinho demorado dependendo do tamanho do objeto. Mas o ganho vale a pena esse investimento. Então vou de volta agora no ArchiCAD, pela planta baixa, arquivo, interoperabilidade, 3D Studio. Essa opçãozinha só vai estar disponível mais uma vez com o GUID instalado. Importar 3ds com objeto GDL. Então está aqui a cadeira decimate, ó, bem pequenininha, 33K. E vou abrir. Então aqui ele já está na escala de 1 para 1. Eu vou forçar a suavidade do objeto para ele já ficar limpinho. E vou clicar aqui em OK. Então, o ArchiCAD fez o processo agora de conversão desse objeto. Mas ele está aqui, ó, cadeira decimate. Esse é o objeto convertido. Aí vai variar de objeto a objeto, mas assim, também caberia aquela limpeza 2D. Aqui tem diversos vídeos na internet explicando como que faz para poder diminuir esse tanto de linha. A grande vantagem desse processo é, na verdade, para a geometria 3D. Então, eu vou colocar aqui aquele cadeira original, que nós importamos no início do vídeo. Então, está aqui o cadeira original e a decimada. Então, vamos lá no 3D. Então, está aqui as duas cadeirinhas. Deixa eu pintar as duas do mesmo jeito. Então, vou colocar aqui um branco acetinado. Então, está aqui o objeto. Então, visualmente, a gente vê muito pouco a diferença de um objeto para o outro. Então, aqui acho que só no acento aqui que eu exagerei um pouco no decimate, depois ficou mais visível. Mas demais, ó, é muito, muito semelhante. Então, aqui eu tenho a minha cadeira decimada, e a minha cadeira original e a cadeira com o decimate. Vamos ver a diferença das duas em contagem de polígonos. Vou selecionar aqui, janelas, paletas, contagem de polígonos. Então, está aqui a cadeira original com 6.500 e a decimate com 1/3 desse tamanho. Então, imagina, por exemplo, isso em larga escala, gente. É muito, muito, muito vantajoso esse processo. Então, assim,
Uma outra coisa que a gente pode fazer também, eu não vou configurar não, mas se eu fosse renderizar, então tá aí, ó, o objeto aparentemente ele não tem diferença de uma para outra, é muito, muito sutil. Deixa eu fazer um render mais de perto aqui assim. É muito sutil a diferença de um objeto para o outro. Então aí, então aqui eu tenho as duas cadeiras. Bom, gente, então a ideia do vídeo era essa. Eu espero que vocês tenham gostado do procedimento. Como eu disse, a vantagem que a gente tem em fazer isso nos blocos é o investimento que a gente tem, poupa recursos do computador nesse processamento. Então isso vale, gente, das mais variadas formas, desde objetos que tenham milhões de polígonos a objetos pequenininhos. Então, assim, você vai lá, baixa um chuveiro, o chuveiro está com 30 mil polígonos. Então imagina, por exemplo, esse chuveiro aplicado num pavimento, tipo de apartamentos. Então, assim, é realmente muito vantajoso quando você pega o objeto e pensa na escala do projeto como um todo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e obrigado.